algumas doenças foram curadas. Outras foram erradicadas, mas algumas simplesmente desapareceram. Sem vacina, sem tratamento definitivo, sem explicação clara. Seja bem-vindo ao Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Hoje vamos falar sobre doenças que assombraram a humanidade e depois sumiram, deixando apenas perguntas. Durante séculos, a medicina não era ciência, era observação. Era medo. Era tentativa. Quando uma doença surgia, ninguém sabia de onde vinha. E quando desaparecia, ninguém sabia por quê. E algumas dessas doenças desapareceram de forma tão abrupta que até hoje desafiam médicos e historiadores. A varíola foi uma das doenças mais letais da história, altamente contagiosa, com uma taxa de mortalidade que chegava a 40%. E quem sobrevivia ficava marcado para sempre. Ela levou a óbito mais pessoas do que muitas guerras. Mas diferente das outras, ela foi derrotada. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola oficialmente erradicada. Só que tem um detalhe inquietante. O vírus ainda existe, guardado em laboratórios. A varíola não desapareceu sozinha. Ela foi forçada a desaparecer. Agora imagine isto. Entre os séculos XIV e XVI, algo muito estranho tomou conta da Europa. Pessoas começavam a dançar sem parar, até desmaiar de exaustão, ou até mesmo morrer. Ficou conhecida como a dança de São Vito, ou coreomania. Os relatos falam de espasmos violentos, colapso físico e episódios coletivos que envolviam centenas de pessoas dançando freneticamente. As teorias para explicar isso vão desde intoxicação por fungos e uma doença neurológica desconhecida, até um trauma psicológico coletivo após a peste negra. Mas então, a doença desapareceu. Nenhum caso moderno igual jamais foi registrado. Outra doença aterrorizante era o fogo de São Antônio, também conhecido como ergotismo. Essa condição causava uma dor tão intensa que as vítimas sentiam como se o corpo estivesse em chamas. Os sintomas incluíam uma sensação de queimação extrema, alucinações terríveis e até a necrose dos membros, que ficavam pretos e caíam. Hoje, sabemos que a causa era um fungo, que contaminava o trigo, mas, mesmo depois que a causa foi compreendida, os surtos simplesmente cessaram. A ciência explica o mecanismo, mas não explica por que ela nunca mais voltou daquela forma. No século XV, uma doença misteriosa aterrorizou a Inglaterra: o suor angélico. Os sintomas eram assustadores pela sua rapidez: febre súbita, suor intenso e morte em poucas horas. E, o mais estranho, atingia principalmente jovens saudáveis e fortes. A doença surgiu, matou milhares de pessoas, e depois de 1551, simplesmente desapareceu. Nunca mais voltou. Nem mesmo a medicina moderna sabe exatamente o que era. Essas doenças têm algo em comum. Elas surgiram, elas mataram, elas desapareceram, sem uma cura definitiva, sem uma explicação completa. Isso nos leva a pensar, talvez algumas doenças não sejam erradicadas. Talvez elas apenas mudem de forma. Fica o questionamento. A história da medicina não é feita só de descobertas, mas também de esquecimentos. E o que foi esquecido pode um dia voltar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva no Ecos de Conhecimentos Esquecidos e ative o sininho para não perder nada. Mas algumas doenças não desapareceram sozinhas. Algumas foram silenciadas. Não com cura, mas com bisturis. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre a lobotomia, o maior erro da psiquiatria. Um tratamento que destruiu mentes em nome da ciência. Porque nem todo conhecimento quer ser lembrado, mas os ecos sempre retornam. Muito obrigado e até a próxima.